Olá pessoal, uma boa noite a todos vocês, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Yata Fagundes. Para você que gosta de uma análise gráfica simplificada e fácil de entender, se inscreva no canal, compartilhem com os amigos de vocês, ative o sininho e deixe seu like. Pessoal, hoje é terça-feira, 10 de agosto de 2021 e o nosso índice Bovespa fechou com uma queda de 0,7%, mais para ser exato, 0,66%. 122.202 pontos. Aqui nessa região já mostrou que é uma resistência interessante, é praticamente aqui esse topo, né, essa região aqui. É a máxima de hoje, 123.512 é a primeira resistência para amanhã e é uma resistência importante, tá? Antes dessa resistência, tem uma aqui na média exponencial de 9, 123.012, tá? Então, primeira resistência é esse 123.012 e depois a máxima de hoje 123.512. E a mais importante 124.707. Quem puxou nosso índice para baixo hoje foi os bancos grandes, é o setor financeiro. É ele quem puxou o nosso índice para baixo hoje, tá? Porque Vale subiu, Petrobras subiu. Então, quem está puxando o nosso índice para baixo é o setor financeiro. Que inclusive havia subido por 2 dias, né, os bancos grandes principalmente, aí havia subido por 2 dias e o nosso índice foi para cima, tá? Agora para amanhã, 122.061 é o primeiro suporte. O fechamento hoje, pessoal, se vocês for analisar bem, quanto foi a mínima de ontem? 122.258. Então tá aí, ó, 122.202, então praticamente fechou muito perto aí, perdeu por muito pouco a mínima de ontem, né? Esse 122.258, mas é uma região de suporte. Amanhã 122.061 é o primeiro suporte, depois suporte aqui em 121.567, tá? Mas seria interessante sim já começar a romper, trabalhar aqui rompendo esses 123.600 e buscar os 124.700. Gráfico de 1 hora, olha aí, aqui foi a abertura, tá? Logo na abertura estava acima das médias, beleza, mas depois veio perdendo força, perdeu aqui, tá cruzado aqui, pessoal. Isso já não é bom, né? Para o gráfico de horas. O que seria importante nas primeiras horas? Ó, atacar aqui 122.650 e depois 120, praticamente quase que aí 123.000 e trabalhar acima disso, tá? Semanal, por enquanto, vamos ver como tá ficando. Tá aí, ó, não tá nem tem resistência em 122.800 com relação ao preço semana passada, tá? Primeira resistência, depois a máxima semana passada, 124.500 e suporte na mínima da semana. Na verdade, primeiro suporte é a mínima da semana anterior, 121.700, depois mais interessante 120.807, tá? Então tá aí, não tá nem perdendo e nem rompendo resistência. Eu vou aproveitar esse vídeo, eu vou analisar a Magazine Luiza, Via, né, que é a Via Varejo, VVAR3, Amer3, Suzano, Cash 3, atendendo aí o pedido do Rodrigo Pisoni de Orleans, Santa Catarina. Um abraço aí, amigo Rodrigo. Localweb LWSA3, atendendo o pedido do Carlos Chabarum. Eu espero que seja assim mesmo que pronuncia seu nome, viu, Carlos? Um abraço aí. Muito obrigado pelo seu pedido aí no canal. A LLD3, JBS3, BID4, BIDzinha, atendendo o pedido do Gilberto aí mais conhecido como Giba, né? Então, também daí tá sempre no nosso canal fazendo pedido lá do nosso grupo de Telegram. Um abraço aí, Giba, para toda a galera aí da Praia Grande, né? E Prio 3 que é atendendo o pedido do Marcos de Oliveira Rio. Isso aí, Marcos, um abraço, muito obrigado pelo seu pedido. Meli 34, BDR Mercado Livre. Então, atendendo aí os pedidos, muito obrigado a todos vocês. Lembrando a todos que essas análises não são indicações de compra e nem de venda dessas ações. Apenas aí uma análise do que possa vir a acontecer com elas. Então, começando, Magazine Luiza
fechou com uma queda de 0,44, tem uma resistência interessante aqui nessa região, praticamente a máxima de hoje. Hoje fechou em 20,40. 20,76 é uma resistência importante, tá? Olha lá, já são 3 dias aí tocando, né, nessa região, trabalhando nessa região, mas não consegue se firmar, tá? Mínima 23 é o primeiro suporte, mais interessante, tá? É isso aí, mas seria bom já procurar romper média exponencial de 9, tá? Gráfico de 1 hora. Olha aí, a abertura foi aqui, muito parecido com o índice, né? Abriu acima das médias, perdeu e depois tentou uma reação. O que seria bom amanhã nas primeiras horas? Aqui, ó. Já romper esses 20 e 50 e trabalhar acima disso, tá? Semanal, por enquanto, de Magazine Luiza, tá aí. Semana passada deixou um doji, essa semana ainda não conseguiu romper aqui a região das médias, não está perdendo a mínima da semana passada, tá? Via, né? Via Varejo, mais conhecida como Via Varejo, gráfico diário, fechou com uma alta de 0,7%, beleza? R$ 12,80. A máxima 13,06 é a próxima primeira resistência para amanhã e depois resistência mais importante em 13,49. Fechou acima da média hoje, beleza? Para amanhã 12,75 é o primeiro suporte, então está muito perto desse suporte. Depois a mínima do dia 12,69 como próximo suporte. Depois suporte mais interessante em 12,26. Mas seria interessante o quê? Romper isso aqui, tá, pessoal? Já romper esses 13,06 a máxima de hoje e já tentar buscar os 13,49, tá? Gráfico de 1 hora, vamos lá. A abertura foi aqui, beleza? Subiu forte a segunda hora e depois descansou um pouco, se segurou na exponencial de 9, que é aquilo que eu falo, é a manutenção de alta, né? Sobe, descansa na média, sobe, descansa na média, tá? Esse é o movimento que é esperado por uma ação. A partir do momento que está cruzado aqui, tá bom? Então tá aí, beleza. O que seria importante amanhã nas primeiras horas? Ó, é não perder isso aqui, tá? Não perder essa região aqui dos 12,80. Se firmar acima disso. Gráfico semanal. Por enquanto tá aí, meio que já atacando a máxima da semana passada. Muito bom, que continue assim, tá? Semanal, pessoal, não vou perder muito tempo não, que a semana só se encerra na sexta, tá bom? Gráfico diário de AMER3, essa tá difícil, hein? Depois da tal da fusão com Lame 4, né, lojas americanas, meu Deus, tá difícil. Mais uma queda de 2,4%. Fechou cotado 45,15, perdeu a mínima de ontem, fechou aí a mínima de hoje 44,94, é o primeiro suporte para amanhã. Não consegue reagir, ó, não consegue romper média, a primeira média, que é a exponencial de 9. Aí fica difícil, tá? Máxima de hoje, 46,75 é a primeira resistência, né, mais interessante para romper, né? Precisa começar a trabalhar assim, primeiramente, né? A romper uma máxima do dia anterior e começar a mudar a coisa, mas não, olha lá. A cada dia faz um fundo mais fundo. Tá complicado. Fechou cotado 45,13 hoje. Aqui foi a abertura, olha aí. Logo na abertura fez isso aqui, gente. O que seria interessante? Romper e trabalhar acima. Não consegue, olha lá. Na segunda hora já devolveu. Não consegue, tá difícil. E aí o que seria importante amanhã? Olha aqui. Na última hora fez esse sinal. Tem que buscar isso aqui, ó, atacar os 45,50 e já buscar 46,17 aproximadamente. Semanal. Semanal tá aí, por enquanto perdendo mínima da semana passada, 45,15. Aqui é 44,60. Aí, esse é o próximo suporte que tem, é os 44,60 aqui. Depois disso, 44,22, depois o fundo que tem aí do nosso, que foi lá o crash do Covid, tá? Que é os 38,70, tá complicado. Suzano,
Gráfico diário de Suzano, uma alta de 0,8%, fechou cotado 56,83. Beleza. Ó, a máxima de ontem, 56,82, é uma resistência, tá? Praticamente está nela. Rompeu aí por 1 centavo, trabalhou, fechou acima por 1 centavo. Pelo menos é o que mostra aqui. Vamos ver no gráfico de horas. Para amanhã, primeiro suporte mais interessante, ó. Eu vejo como média de 21, 56,16, tá? 56,16 é o primeiro suporte, depois a mínima de hoje, R$56. Máxima, 57,56 é a primeira resistência, tá? Gráfico de 1 hora. A abertura foi aqui, beleza, depois descansou e se segurou aqui. O que seria importante? Não perder isso. Quanto? 56,84. E no pior das hipóteses, 56,03, tá? É isso aí. Semanal de Suzano tá aí por enquanto rompendo máxima da semana passada e já querendo atacar a média exponencial de 9. Muito bom. Que continue assim. Cash 3, Melius, o gráfico diário, fechou cotado 58,10, uma mínima de 7,4%, uma queda forte. Ontem havia perdido a média de 21. Quando perde a média de 21, que é a principal, é mais complicado, tá? Tá cruzado a linha para baixo aqui, a exponencial de 9? Tá. Caracterizando o quê? Tendência de baixa para os próximos dias, tá? O que seria agora interessante, ó? Fechou hoje 58,10, mínima 57,90, é o primeiro suporte para amanhã. Máxima do dia 62,68 é a primeira resistência, tá? Gráfico de 1 hora. Olha aí, a abertura foi aqui. Lembra que eu falei ontem, no vídeo de ontem, que seria importante o quê? Logo na primeira hora atacar a média, romper e depois atacar aqui. Não, na primeira hora só, olha lá, só tentou subir aqui, ó. Subiu até, fez a máxima, né? 62,68. E já veio caindo a primeira hora, tá? Então é isso. Veio para baixo, estava fora aqui da banda de Bollinger, andou de lado, voltou para dentro. Depois, na última hora, caiu de novo. Ou seja, repetiu mais ou menos o que fez ontem, né? Na última hora, voltou a cair. O que é normal, pessoal? Quando uma ação quer ir para cima, às vezes ela abre, sobe, cai durante o dia, horário de janta, ó. Já estou pensando na janta, deve ser isso. Horário de almoço, né? Cai. E quando chega 3 da tarde, 3h30, ela começa a reagir. E 4 horas até as 5 ela reage e sobe. Agora, quando está em tendência de queda, lá, ela não sobe, ela cai. É o que fez ontem, é o que fez hoje, tá? Então é isso. Seria importante amanhã o quê? Buscar isso aqui, ó. 59,74, 62,56, tá? Semanal, desculpa aí que eu virei para gráfico diário. Semanal, semana de 12% de queda por enquanto, tá? Perdendo mínima da semana passada e tá em cima de um suporte, de um outro suporte que é a média, tá? Então é isso aí. Gráfico diário de local web, uma queda de 1%, fechou cotado em 25,69. Mínima do dia, 25,65, fechou bem perto da mínima, é o primeiro suporte para amanhã, e depois suporte em 25,25. Mostrou que aqui é uma resistência interessante. É aquilo que eu falo, a média de 21 é a principal resistência, é a principal suporte. Tá aqui em cima, é o principal suporte, não pode perder. Tá aqui embaixo, é a principal resistência para romper, é mais difícil, tá? Mas é isso aí, ó. Tem resistência aonde? Primeira, 26,06. Ontem ela tentou, não conseguiu. Hoje novamente, tá? Mas vamos ver se amanhã consegue, né? Primeira resistência é esses 26,06. Depois a máxima de hoje, 26,48. Perdeu um pouquinho aqui o suporte dos 25,70. Tá bem em cima dele praticamente, que é a média. A média exponencial de 9, tá? Mas amanhã, 25,65 é o primeiro suporte mais interessante. Gráfico de 1 hora. A abertura foi aqui, beleza. Estava fora da banda de Bollinger. Voltou para dentro. Aí,
É aquilo que eu falo. Voltou, o que é importante? Não perder média de 21. Perdeu? Perdeu, tá? Perdeu e se amanhã abrir caindo, pode cruzar aqui para baixo e voltar a cair mais um pouquinho. Tá bom? Deixa eu ver um negócio aqui. Meio-dia. Ó, se abrir caindo, deve encontrar suporte nessa região aqui dos 25 e 30, tá? Aí, vamos ver se depois desse suporte reage. Semanal. Semanal, por enquanto, um doji. Olha lá, semanal tem resistência interessante aqui. Justamente na média, também no semanal tem essa resistência. Resistência importante, tá? Que é a média, justamente as duas médias estão aqui, ó, tá? Então tá aí, semanal por enquanto não está perdendo mínima da semana passada. Já é um bom começo, tá? Mas seria importante romper isso aqui. Quanto? Comparado com o preço que fechou semana passada. 25,85. Essa semana fechar acima dos 25,85 seria interessante. A LLD3, gráfico diário, uma alta de 6,9%, fechou cotada em 29,34. Muito bom. Rompeu máxima de ontem, os 28,51. Rompeu a região das médias, beleza? Então, máxima de hoje, olha só. 29,65 é a primeira resistência e depois resistência mais importante nos 30,34. Exponencial de 9, ó. 28,95 é o primeiro suporte para amanhã, para essa ação, tá? Depois, suporte na mínima de hoje, 27,53. Gráfico de 1 hora. Lembra que ontem eu falei dos 3 doji, né? Que hoje seria importante o quê? Atacar a média, né? Eu até falei, ó, não é indicação de compra, nada e tal, mas merece atenção? Merece, justamente pelos 3 doji, tá? Então é isso, porque a ação quando quer cair, pessoal. Aí, você tem que prestar atenção como que abre, né? Abre como? Abriu, já atacou a média, já tipo, rompeu a exponencial de 9, já atacou a média de 21, chegou lá perto. Tem que ver isso, porque em questão de 30 minutos da abertura do pregão já dá para ter uma noção qual que é o lado que está querendo ir, tá? Em 30 minutos já dá para ter uma noção já. E fica mais interessante ainda quando sobe os primeiros 30 minutos e dá uma recuadinha de leve e volta a subir, ou seja, e fecha aquela primeira hora com uma alta boa. Aí fica melhor ainda, tá? Então tá aí, ontem foi falado, né? Essa tensão. E hoje abriu aqui, já abriu acima do que fechou ontem. Ameaçou vir para baixo, mas não veio, né? Por quê? Não pode perder o quê? A mínima dessa hora anterior, que na verdade seria... Isso aqui é aftermarket, tá? Eu considero mesmo, principalmente isso aqui, ó, essa mínima, os 27,04. Seria interessante não perder, e não perdeu, tá? Não perdeu na primeira hora. Isso já é bom, tá? Então tá aí, segunda hora, rompeu máxima da primeira. Isso aí também é interessante. Quando a segunda hora rompe a máxima da primeira, né, desde que não esteja fora da banda de Bollinger, aqui em cima, tá? Aí, dessa forma aqui fica mais interessante. Tá aí, cruzou aqui depois da 1 da tarde. E, olha lá, depois que rompe média de 21, pessoal, o que eu falo? Rompeu a média de 21, beleza. Se tiver um descanso, não pode perder. Aqui, ó, veio, mas não perdeu. A hora que fez isso aqui, ela veio aqui, já fez isso, fechou essa hora desse jeito. Aqui, ó, tá? Se é uma pessoa que compra, que nem eu faço, né, eu arrisco mesmo, tá? Comprando aqui embaixo. Se é uma pessoa que arrisca aqui embaixo, comprou, meteu stop aqui, não foi estopado, a ação fez isso, beleza, rompeu média, não pode perder mais. Aí ela vem e faz isso, respeitou, já muda teu stop para cá, ó, um pouquinho abaixo dessa mínima aqui, ó, porque se não perder essa mínima aqui, provavelmente vai para cima. Agora, se perder essa mínima aqui, na próxima hora, por exemplo, aí a coisa pode complicar mais, tá? Então tá aí, tá? Amanhã nas primeiras horas seria importante não perder os 28,91 e no pior das hipóteses, não perder os 28,30, tá? Semanal. Opa!
Beleza? Não vou falar muito semanal, mas por enquanto, tranquilo, tá? Não vou falar muito semanal, não. JBS, gráfico diário de JBS, uma queda de 1,3%. Fechou cotado 32,52. Máxima 33,12 é a primeira resistência para amanhã. E mínima 32,49 é o primeiro suporte, depois suporte em 32,32 na exponencial de 9. Gráfico de 1 hora. Olha, o gráfico de 1 hora, a abertura foi aqui. Logo na abertura já perdeu a exponencial, depois perdeu média de 21. Cruzou aqui para baixo, caracterizou tendência de baixo para as próximas horas, mas ela fez 3 doji. Ela não, mesmo cruzada aqui, ela não quis cair. Isso é bom? É bom, tá? Eu considero como interessante. O que é importante amanhã nas primeiras horas? Isso aqui é aftermarket, tá? Ela praticamente fechou. Qual foi a mínima das 4 horas? Mínima, 32,54. Ela está praticamente na mínima. Ó, seria bom não perder essa região aqui. Aqui, ó, 32,49. Pelo menos isso. 32,49. Logo na primeira hora. Seria interessante isso, tá? E já buscar o quê? Para ficar melhor ainda. 32,66 e depois 32,77 e trabalhar acima disso. Se fizer isso logo na primeira hora, principalmente se romper 32,77, pode ser que volte ao patamar dos 33,20 para tentar brigar aqui com essa região de resistência, tá? Semanal. Semanal, por enquanto, tá aí. Semana passada tinha um doji, já tentou atacar a máxima da semana passada, ainda não conseguiu e não está perdendo também o primeiro suporte, por enquanto, tá? BID 4, tá? Banco Inter, uma alta de 1,95%, fechou cotado em 24,60. Ontem tentou romper exponencial, não conseguiu e hoje conseguiu, tá? Então para amanhã, exponencial 24,32 é o primeiro suporte, depois suporte na mínima de hoje 23,90. Resistência na máxima do dia 24,84 e aí sim depois 25,66, próxima resistência. Gráfico de 1 hora. A abertura foi aqui, ameaçou perder média, se recuperou bem e manutenção de alta. Aqui, ó, na primeira hora, ela estava aqui embaixo, perdendo a exponencial de 9. Perdeu? Não, estava perdendo. Quando fechou a hora, fechou aqui, então não perdeu, tá? Então é isso aí. O que seria importante amanhã nas primeiras horas? Não perder 24,46 e no pior das hipóteses 24,08, que é a principal, tá? Então tá aí a BIDzinha que fez um movimento interessante desde esse momento aqui, quando ela já não queria mais fazer fundo mais fundo, né? Já mostrava que não queria mais puxar para cair, né? Quando você começa a fazer fundos mais altos, aqui, ó, ela fez esse fundo aqui, depois aqui já fez mais alto. Aí aqui ela até tentou também, quase que fez um fundo, né? Mas não chegou a ser mais fundo do que esse, tá? Aí depois fez um fundo mais alto do que esse, aí já mostra já que está querendo reverter a situação, tá? Que continue assim. Essa região aqui é uma região, hoje eu vejo como um suporte também, tá? 24,40. Essa região aqui é justamente o que respeitou hoje já. Olha lá, por quê? Porque era uma resistência que foi rompida a 1 da tarde. E aí já se tornou um suporte interessante, que depois, mesmo caindo, já foi respeitado. Então, se abrir amanhã caindo, esse é o primeiro um suporte aí interessante no gráfico de horas. Semanal, vamos lá. Por enquanto, tá aí, não está rompendo máxima da semana passada, mas também não está perdendo a mínima por enquanto, tá? É isso aí. Prio 3, PetroRio, gráfico diário, uma alta de 6,5%, fechou cotado aí em 18,72, rompeu máxima de ontem, rompeu exponencial de 9, média de 21. Então para amanhã, 18,36 é o primeiro suporte
e depois 17,94 como próximo suporte, depois 17,70 mínima de hoje, tá? Gráfico de 1 hora, máxima 18,78, primeira resistência aí para PetroRio. Depois, resistência aqui, ó. Aqui vai encontrar uma outra resistência, 19,20 mais ou menos. Aí sim, depois a gente pode pensar no preço-alvo 19,73. Mas eu quero mostrar uma coisinha para vocês depois aí, tá? No gráfico, deixa eu ver se aqui dá para mostrar, ó. Olha que interessante, ó. Essa região era a região de suporte, tá vendo aqui, ó? Tocou uma vez, tocou duas e tocou três. No semanal vai dar para ver melhor, tá? Tá aí, gráfico de 1 hora. Hoje abriu aqui, ontem por volta das 3 da tarde já tinha cruzado aqui, beleza? É o que eu falo. Tá cruzado? Então agora não pode perder média de 21 mais. Então hoje já abriu aqui em cima e foi para cima na primeira hora. Beleza, subiu forte aí por 7 horas praticamente. O que seria importante amanhã nas primeiras horas? Não perder aqui, ó. 18,39 e no pior das hipóteses 17,80. Vamos lá para o semanal? Olha aí. Olha aqui, ó. O que eu tava falando, ó. Tá vendo aqui? Ó. Ó. Região de suporte. Aqui veio uma vez, tocou aqui, voltou a subir. Veio de novo, tocou aqui, voltou a subir. Então, tá aí. Suporte. Essa é uma região de suporte. Quanto que é essa mínima? 17,08. Quanto que é essa? 17,06. Qual foi a mínima que fez aqui? 16,81, tá? Ela foi lá embaixo, mas depois recuperou. Que dia que foi isso? Tá aqui, ó. Aí. Tá? Foi esse dia aqui, ó, dia 9 de agosto. Certo? Então é isso aí. Então, pro semanal, por enquanto, tá aí rompendo máxima da semana passada. Aí só isso, só. E tem resistência forte aqui agora. Agora aqui vai encontrar resistência forte. A mais importante. 18,96 é a mais importante aí, tá? MELI 34, Mercado Livre, uma alta de 5,5%. Fechou cotado em R$ 81,00. Ontem eu já tinha falado, no gráfico de horas dela mostrava que ela não queria cair. Ação quando quer cair, gente. Quando não quer, fica fazendo aqueles doji ali, ó. É aí que merece atenção, entendeu? Fechou cotado em 81. Um Marubozu de alta. Para amanhã, ó. Rompeu isso aqui? 78,79? Rompeu. Então, para amanhã, o primeiro suporte, tá? Depois, suporte mais interessante em 76,53. Gráfico de 1 hora. Olha aí, lembra que ontem eu falei sobre isso aqui, esse monte de doji aqui? Ele é doji, tem um monte de doji, mas anda de lado assim, ó, tá? Não vai caindo, despencando, não, anda de lado. Andou de lado, pessoal, merece atenção? Merece, tá? Então tá aí, ó. Hoje a primeira hora lá, já foi para cima, depois tentou devolver, aí é aquilo que eu falo, ó. Cruzou aqui, não cruzou a exponencial? Cruzou. Caiu, mas e aí? Não pode perder mais. Pronto. Veio aqui, respeitou exponencial de 9 e já voltou, né, para cima. E aí, manutenção de alta. Amanhã, nas primeiras horas, o que seria importante? Ó, não perder 79,85 e 78,10. Tá? Então é isso aí. Semanal, tranquilo. Rompendo máxima da semana passada por enquanto, que é o 78,79, tá? Então é isso aí. Depois disso, o que a gente pode ver como resistência? Aqui, 81,18, tá vendo aqui? Essa máxima, 81,18, depois 86,49. Aí depois disso, alguma coisa aqui nos 88, depois o topo histórico, né? Vai começar já a pensar em top histórico, 90, 90 e pouco. É isso aí, tá? Pessoal, lembrando a todos mais uma vez que essas análises não são indicações de compra nem de venda dessas ações. Muito obrigado a todos vocês, tenham todos uma ótima noite de descanso e até amanhã.